A gente tem que mesclar um pouco sobre finanças pessoais e finanças empresariais. Não dá para a gente falar muito só de finanças empresariais aqui, porque a gente está falando de um contexto empresarial de consultórios, de clínicas, em que a complexidade financeira não é tão grande assim, mas eu entendo que os conceitos de finanças pessoais são mais importantes para a gente poder inserir ou compartilhar com vocês a importância de como administrar as finanças das clínicas de vocês. Tem muitos termos em finanças, TIR, EVA, Payback, ROI e por aí vai, que a minha proposta não é entrar nesse detalhe técnico com vocês, mas sim a parte mais, um pouco mais prática, comportamental e algumas orientações que vão ajudar mesmo no dia a dia, tá certo? Então vocês vão ver que eu vou mesclar um pouquinho sobre as nossas finanças pessoais e vou falar também de finança empresarial, porque muito do comportamento que nós temos na nossa vida pessoal, a gente leva também para as nossas empresas. E não vou estranhar se alguém se identificar com o que eu vou falar aqui, porque muitas pessoas acabam misturando também o seu orçamento pessoal, familiar, com o orçamento da empresa. Eu presto consultoria já há muitos anos, em todas as empresas que eu passei, eu sempre percebi isso. Os donos da empresa pagando dívidas pessoais com o fluxo de caixa da empresa, misturando tudo ali o que é custo fixo da empresa, custo fixo próprio, e isso dá problema. Tem uma série de problemas que acabam acarretando quando você tem esse tipo de comportamento. Isso acaba acontecendo. Eu tenho um cunhado que é dentista, eu estou precisando de um dentista, tá? No final eu queria ver se alguém poderia me ajudar, que eu tenho um problema aqui que já me disseram que eu tenho que quebrar o maxilar, que chama, né? Um dentista me disse, olha, você tinha que ter tratado disso com 12 anos de idade. Eu não acho ninguém que me ajude a resolver. Eu tenho como é que chama? Mordida cruzada, não é isso? Quero fazer clareamento também, enfim. Então eu preciso de uma ajuda aí. Depois eu vou deixar meu cartão, se alguém puder me contactar. Mas a ideia é ir observando o meu cunhado, que tem uma clínica, é dono de uma clínica, né? Eu percebo que ele também faz muito tem muita confusão na administração das finanças pessoais e da própria clínica dele. Então eu vou tentar passar essa mensagem aqui para vocês e no final vocês podem fazer perguntas. Esse slide aqui é só para falar o que é o gerar riqueza, né? O slide anterior falava um pouco sobre a minha experiência. Eu fui executivo de multinacional durante alguns anos e desde 2014 eu decidi abrir mão da vida executiva, porque trabalhava de domingo a domingo, qualidade de vida ia embora, ganhava muito dinheiro, mas estava prestes a ter um AVC e morrer. Então abri mão de ganhar dinheiro para poder ter vida. E obviamente que eu pude fazer isso em função da capacidade, habilidade de administrar as finanças pessoais. Porque na nossa vida financeira, quanto mais a gente ganha, mais a gente vai aumentando o nosso custo de vida, né? Nosso estilo de vida. Então isso é um perigo também, a gente precisa saber lidar com isso para não virar refém de um estilo de vida que te leve para uma situação complicada. Eu acho importante falar isso porque ganhar dinheiro é muito bom. Todo mundo aqui quer triplicar o faturamento, quadruplicar o faturamento, mas é importante fazer isso de maneira adequada e com qualidade, porque mais importante do que ganhar dinheiro é viver. Não é verdade? Aqui também tem pessoas da área médica, a gente tem que achar um equilíbrio com relação a isso. Então eu comecei a trabalhar com consultoria em 2014, consultoria empresarial, atendi várias empresas e há 14 anos que eu venho dando palestra de maneira despretensiosa e acabou que a demanda foi muito grande e acabei criando um canal, Tamires, que eu sou cliente da Tamires, da agência dela. A gente criou aí o Gerar Riqueza, então estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, montamos um site agora no ar. E eu escrevi um livro que foi publicado no final do ano passado para contar essa história aí de como a gente precisa trabalhar as finanças, como planejar, administrar e investir as nossas finanças. O Gerar Riqueza passa por isso daí, palestra, curso, mentoria. A gente também começou um programa na rádio agora, ano passado, que vai perdurar durante esse ano de 2018. Próximo slide, por favor. Eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre pai, mas não é aquele pai que você tem que você vai lá pedir dinheiro emprestado quando você está sem dinheiro. É o pai de planejar, administrar e investir. A maioria das pessoas me procuram para perguntar como que eu faço para investir meu dinheiro, como que eu faço para ganhar mais dinheiro. A bolsa de valores é o melhor investimento,
As finanças da minha empresa, onde eu devo aplicar o dinheiro que sobra da minha empresa? Previdência privada? Existe muita confusão. E as pessoas sempre perguntam aqui como investir. Mas se você não souber administrar, você jamais vai conseguir investir. Desculpa, se você tem um consultório, você quer abrir um outro, se você não souber administrar bem o seu consultório, você jamais vai conseguir investir em abrir um outro consultório ou diversificar a sua atividade profissional. Pode ser que você, enfim, esteja lá com o seu consultório e você também queira entrar de sociedade num outro ramo, num outro segmento. Se você não administrar as suas finanças, não vai sobrar dinheiro para você poder investir em outro segmento. Então, administrar é super importante. Planejar aponta para você definir objetivos. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E quando a gente planeja, quando a gente coloca no papel os nossos objetivos, nossos sonhos, objetivos de curto, médio e longo prazo, de certa forma a gente consegue envolver a família, as pessoas que nos cercam, a caminhar junto com a gente nesse objetivo. É provável que vocês conheçam histórias de famílias, né, marido e mulher, que o esposo não sabe o quanto que a esposa ganha e vice-versa. Parece que são uma só carne, mas nas finanças não são. Cada um caminha para um lado. Não tem o mesmo objetivo. Ou um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra coisa. Ou um sócio tem um objetivo, você tem mais de 2, 3 dentistas lá no seu consultório, cada um tem um objetivo diferente, mas vocês não sentam para discutir isso, avaliar o que é melhor para o negócio e colocar no papel e pensar na linha do tempo. O que eu preciso fazer na linha do tempo para alcançar esse objetivo? Quando a gente consegue fazer um bom planejamento, ele também serve como motivação. Está sempre nos alimentando. Olha, eu preciso administrar bem, porque eu tenho objetivos traçados ali, que vai me possibilitar chegar aqui e conquistar meus objetivos. Então, as pessoas me perguntam, o que é mais importante quando o assunto é finanças? Para mim é planejar, administrar e investir. Mas se você for escolher uma única coisa, administrar. E eu vou explicar já por quê. Passa o próximo, por favor. Aqui eu quis trazer um dado antigo e vou contextualizar com dados recentes, de 2017. Só para mostrar para vocês que o nosso comportamento, o comportamento do brasileiro com relação às finanças, é um dos piores do mundo. Você vê ali, ó, de 2009 a 2014, antes da crise, né? Essa grande crise que a gente atravessou, começou no finalzinho de 14 para 2015, na verdade, né? E houve, de fato, um crescimento de 68% para 84% de classe social. O que significa aquilo ali? Mais pessoas passaram a ganhar mais dinheiro. A renda familiar média do brasileiro aumentou. Tá certo? Ou seja, as famílias aumentaram o seu poder de compra naquele intervalo de tempo. Só que nesse mesmo período, 61% das famílias estavam endividadas. Ou seja, esse aumento do poder de compra não serviu para gerar riqueza, não serviu para gerar poupança. Continuou servindo para pagar a dívida. As pessoas vão ganhando mais e vão se endividando mais. Quanto mais ganha, mais gasta. E 52% das pessoas tinham dívida 5 vezes da sua renda. Ou seja, você começa um mês devendo equivalente a 5 meses. Isso é alarmante. Agora, em 2017... esse número saiu de 61 para 62,2. A variação percentual foi pequena. Mas o comportamento é o mesmo. As pessoas continuam se endividando e se endividando. O saldo de poupança teve uma melhora em 2017, até por conta do saque do FGTS, que ajudou a pagar a dívida e ajudou também a colocar dinheiro na poupança. Mas 2016 foi ruim, 2015 foi ruim. Eu não trouxe aqui, mas de 2003, se não me falha a memória, até 2016, o saldo das poupanças no Brasil foi negativo, ou seja, as pessoas sacaram mais dinheiro do que depositaram, gastaram mais dinheiro do que guardaram. Então isso aqui mostra um pouco do nosso comportamento quando a gente fala de finanças. Próximo slide. Mais um. Pode ser mais um. Eu entendo que educação financeira pessoal e empresarial é um processo, como andar de bicicleta. Para andar de bicicleta a gente precisa de quê? Equilíbrio.
a gente não consegue equilíbrio andando de bicicleta da primeira vez, né? Primeiro a gente anda com rodinha para nos ajudar a equilibrar, depois a gente tira uma única rodinha e tenta se equilibrar, depois sem as duas rodinhas a gente vai cair, depois a gente aprende e vai andando sozinho, ou seja, é um processo que a gente precisa de ajuda. Quem não sabe administrar finanças pessoais, empresariais, num primeiro momento precisa de rodinha. Precisa de alguém que esteja ali orientando, ajudando, porque senão... Eu atendi uma empresa, uma vez eu fui dar uma palestra numa igreja cristã, e quando acabou a palestra, no dia seguinte um empresário me ligou, a esposa do dono da empresa me ligou, pedindo uma ajuda, uma orientação, porque a empresa estava falindo e tal. E eu fui lá ver a situação deles. Era um grupo de 3 empresas que eles administravam as finanças com agenda física, não tinha nenhuma planilha Excel. Eram 7 agendas. Cada uma das agendas era um fornecedor, ou a outra era de funcionários que eles tinham que pagar. E ela administrava tudo ali escrevendo, né? E o marido dela quase se matou. Ele tentou suicídio, na verdade, porque estava com uma dívida de R$434 mil. Não sabia como resolver aquilo ali. E o negócio dele era maravilhoso. Eu falei, olha, se eu tivesse condições, eu comprava a tua empresa agora. Porque a empresa dele era maravilhosa, mas vai ter que tirar sua esposa daqui, sua esposa não vai poder trabalhar, você não vai poder trabalhar. O negócio, a margem de lucro era absurda. Ele ganhava muito dinheiro, ele nem sabia que ganhava dinheiro, e o dinheiro ia para o ralo, ia só pagando juros de banco. Porque o gerente do banco não é nosso amigo, né? Ele é funcionário do banco. Ele trabalha para gerar lucro para o banco. E banco, depender de banco é a pior coisa que existe. É bom quando a gente sabe administrar, quando a gente não sabe é ruim. Então, é um processo que a gente precisa realmente de ajuda. Às vezes a gente não consegue achar a solução está logo ali, bem simples, mas a questão financeira mexe muito com o emocional das pessoas, né? Então eu já peguei tanto empresários que faturam milhões por mês, quanto pessoas físicas que têm 5 mil por mês, 6 mil, 10 mil por mês e sofrem com isso. Eu estava conversando, acho que foi com o Maurício ali fora. Eu tenho um amigo que ele fez engenharia mecânica no IME, fez mestrado no IME e doutorado no IME. E a esposa era gerente no Citibank. Eles são totalmente descontrolados com as finanças. Totalmente descontrolados. Vivem endividados. Chega a fatura do cartão e fala, levei um susto com a fatura. A fatura não é para levar susto, é só para você pagar, né? Você já devia ter controlado antes que você gastou. E eu conheço pessoas que têm um primeiro grau, e não tem nem o segundo grau, nem faculdade, e são extremamente organizadas e conseguem pagar suas contas e guardar dinheiro. Então, eu não percebo, ao longo desses anos todos que eu tenho tratado desse assunto, eu não percebo uma correlação direta entre formação acadêmica e educação financeira. Não percebo. A gente tem um pouco de tudo. É óbvio que quanto maior é o nível de formação, maior é a possibilidade da pessoa, né, poder ter sucesso. Mas, quando o assunto é finanças, eu tenho uma cliente que eu estou trabalhando com ela agora, que ela tem compulsão por gasto. A empresa dela é maravilhosa, ela quase quebrou a empresa. Quase quebrou a empresa. A sorte foi que eu consegui identificar, de fato, qual era a necessidade de capital de giro, vou falar sobre isso aqui agora, e a gente conseguiu segurar lá, porque senão ela ia quebrar a empresa. E ela tem uma compulsão por gasto. Entrou 100 mil no caixa da empresa, ela pega 40 mil e vai gastar com roupa. Peraí, mas esses 100 mil que entrou, esses 40 mil que entrou, não é pro labore dela, é o dinheiro da empresa. Você não pode misturar as coisas, senão vai dar ruim, como diz no popular. Nas finanças pessoais, os aspectos que nos afetam são o consumo, esse que eu acabei de falar, a inflação, que a inflação é o poder de empobrecimento, né? Com R$10 você compra 10 balas em janeiro, com esse mesmo R$10 você compra 7 balas em dezembro, vai perdendo o poder de compra. E o ambiente político, essas coisas são as principais que afetam as nossas finanças pessoais. E o que afeta no aspecto positivo é conhecimento, orientação e fontes de renda. Se você buscar conhecimento, orientação e diversificar, tem um ditado antigo, né, que minha avó já dizia, né, meu neto, não coloque todos os ovos numa única cesta. Aí você vai dizer assim, mas eu sou um profissional liberal.
dentista, médico. Mas é possível um dentista, um médico, um profissional da área da saúde ter mais de uma fonte de renda. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho aqui para vocês. Eu tenho um primo que é médico, é cardiologista, já vou citar o exemplo dele, mais adiante eu vou citar. Mas aqui são dois aspectos que a gente precisa entender nas finanças pessoais. Nas finanças empresariais, passa aí para mim, por favor. Aqui reside grande parte da mortalidade das empresas. As empresas ou morrem, ou têm sucesso, se consegue trabalhar só esses dois pilares, fluxo de caixa e planejamento. O que é esse bendito fluxo de caixa? Alguém já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar? É o caminho por onde percorre o dinheiro, desde a hora que o dinheiro entra até a hora que o dinheiro sai. A gente precisa entender que o fluxo de caixa, esse dinheiro, quer dizer, o fluxo, o caminho por onde o dinheiro percorre, ele pressupõe que você precisa de um capital mínimo para ele ser operado, que é o que a gente chama de capital de giro. Então vamos lá, vamos supor que a sua clínica você tem um custo de, sei lá, 10 mil reais por mês, um custo fixo. Estou chutando aqui, tá? Só para a gente tentar ir um pouco mais para a prática. Então você tem um custo de 10 mil reais fixo da sua clínica. E você fatura, sei lá, 15 mil na clínica no mês. Só que você fatura, a data em que vence os seus compromissos desses 10 mil reais não necessariamente casa com as datas que vencem os seus recebimentos. Então esse descasamento entre recebimento e pagamento é o que você precisa estar atento para poder trabalhar o capital de giro. Só que, qual é o principal erro que as pessoas cometem? Número 1, não enxergam o capital de giro com o próprio nome diz, capital de giro. As pessoas gastam o capital de giro. Então nesse exemplo aqui, vamos supor que esse custo de 10 mil reais aconteça até o dia 5 do mês. Então começou bem, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Você tem que pagar lá 10 mil reais. Só que você vai receber os 15 mil só no dia 20. Aí você vai ficar do dia 1 até o dia 19 sem receber nada. Mas já vai ter gasto 10 mil reais. Então você precisa ter uma reserva de dinheiro que você colocou na empresa para pagar lá esses 10 mil reais no dia 5 e esperar o dia 20 para receber os 15. Quando você recebe os 15, na verdade você não tem 15, você tem 5. Você só gastou antecipadamente os 10. Estão entendendo? Você não pode pegar esses 15 e gastar esses 15. Você tem que gastar 5. Os outros 10 você tem que voltar, subir ele com a aplicação, porque ele é giro, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele não é a sua receita líquida, vamos dizer assim. Não é nem esse o termo em contabilidade, mas ele não faz parte do lucro aí que você teve no mês. Tem várias coisas que você vai debitando antes de chegar no lucro, né? Mas só de maneira didática para a gente poder entender. Então as pessoas misturam, acabam gastando o dinheiro do capital de giro como se fosse um dinheiro livre para ser utilizado. E isso dá problema, é aí que as empresas quebram. Aí vai pegar dinheiro emprestado com o banco. Aí o gerente do banco fala assim, é só 2% ao mês. 2% ao mês, 50% ao ano, 100% em 2 anos e por aí vai. Vira uma bola de neve esse negócio. Eu tinha um cliente que, além de estar pagando muitos juros, no Banco do Brasil, o banco tinha cobrado 25 mil reais de taxas indevidas. Que eu consegui provar que estava indevida aquelas taxas. Porque ele faturava muito, e aí tinham várias taxas ali que estavam sendo cobradas fora do pacote que ele tinha direito, e aí o banco teve que restituir 25 mil. Mas ele nem sabia disso. Então, o banco é o seu pior inimigo. Não pensa que o banco é seu amigo. O banco vai fazer de tudo para ganhar dinheiro. Ele olha para você e pensa assim, como que eu posso ganhar R$1 a mais desse médico, desse doutor? É assim que ele vai pensar. Tá certo? E capital de giro, claro, se você não souber fazer, você está lascado. Tem que saber mexer. Como que eu posso fazer isso, Marcos? Existem sistemas, acho que é a Conta Azul, né, que você tinha comentado. Existem diversas ferramentas no mercado. Também tem a planilha Excel. Eu não sei qual o tamanho dos consultórios, né, que vocês aqui representam,
mas dependendo do tamanho do consultório, uma simples planilha, um pouquinho mais ajustada, elaborada, pode ajudar muito a trabalhar essa questão do capital de giro dentro da realidade do fluxo de caixa da empresa, tá certo? Então pensem nisso. No YouTube tem vários vídeos que falam sobre isso, sobre fluxo de caixa, capital de giro, como que pode trabalhar, e no final eu vou deixar algumas referências também. A questão aqui do planejamento é não definir objetivos e o negócio não cresce. Você só fica fazendo o mesmo, né? Você gira e não cresce. Teve um cliente que eu fui, ele me chamou para prestar consultoria, e eu perguntei assim, qual tem sido a tua taxa de crescimento médio anual? A ele, eu não sei nem o que é isso. Eu falei, qual tem sido a tua margem de lucro? Também não sei o que é, eu sei quanto que eu faturo. A margem de lucro dele era menos 17%. Era margem negativa. E eu falei assim, olha, não adianta você faturar R$1 milhão por mês e ter margem negativa. É melhor você ficar em casa. O risco que você tem de ter um negócio e que não dá lucro, que não gera margem positiva, e geração de riqueza tem a ver com isso, você fazer, gerar lucro e margem positiva, não faz sentido. Você está pilotando um avião, administrar uma empresa, eu até faço essa analogia no meu livro, é como se você estivesse pilotando um avião. O piloto, ele precisa ter um plano de voo antes de decolar. Eu entendo bem disso, que eu perdi meu pai com acidente aéreo, então eu conheço muito sobre acidente aéreo, pesquisei muito sobre isso. Então você tem que ter um plano de voo muito bem definido e tem que ter muita habilidade para saber entender o que os instrumentos estão te dizendo. 99% dos problemas de acidente aéreo acontecem por problema do piloto. Piloto por piloto, falha humana. Não é só falha da máquina, mas a máquina falha, mas poderia não ter havido acidente se o ser humano que está ali conduzindo tivesse atento, fizesse a leitura correta dos instrumentos. Então, quando a gente administra uma empresa, a gente tem que ter um plano de voo, para onde eu quero levar essa empresa em 2018, para onde eu quero levar essa clínica em 2018, qual é a margem de lucro que eu quero ter e como é que eu vou fazer esse negócio crescer. Ou não. Pode ser uma decisão sua também, eu não quero crescer. Eu quero ficar aqui, o meu limite aqui, sei lá, é 20 mil, 30 mil por mês, sei lá. Pode ser uma decisão sua. Mas saiba o seguinte, que não cresce morre. Até a plantinha, as plantas precisam ser regadas, né? Se você não estiver regando, vai morrer em algum momento. Ainda mais em tempos de marketing digital, em que foi apresentada aqui a questão da concorrência, né? Da capacidade que a gente tem de se aproximar de clientes. Então, isso é importantíssimo. Próximo slide, então. Obrigado. Esse eu não vou passar, não, rapidinho. Ainda falando sobre o consumo, né? Existe uma área chamada neuromarketing, neurociência, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre neurociência, neuromarketing, que as empresas estão sempre pensando em como pegar mais dinheiro da gente, né? Passa o próximo slide, por favor. Eu queria... Tem um hiperlink também, não sei se vai funcionar. Clica aqui, por favor. Aqui em cima dessa imagem aqui. Clica aí. Esse foi. Passa lá. Para criar um novo sabor de Ruffles para meninas, analisamos o que elas pensam. Sapato, yoga, livro, gatos, balada, sapato de novo, amigas, mais gato, fofoca, viagem, outro gato, dança, flores, namorado, beijo. Opa, beijo, lembra queijo? Nova Ruffles Cream Cheese, lisinha, suave, do jeito que as meninas queriam. Não sei quem lembra dessa propaganda. Agora tem uma outra aqui dos meninos. Para criar um novo sabor de Ruffles para os meninos, analisamos o que eles pensam. Mulher, mais mulher. Opa, a mulher vem de uma costela. Nova Ruffles Costelinha Barbecue, com super ondas, saborosa, do jeito que os meninos queriam.
ouviu a frase, do jeito que os meninos queriam, do jeito que... É uma propaganda que tem um cunho lúdico, obviamente, né? Mas passa uma verdade enorme. Essa propaganda é antiga. E a PepsiCo, que é a dona dessa marca, né? Ela vendeu 234 milhões de reais, faturou 234 milhões de reais a mais depois que lançou esses dois sabores. Porque fez uma pesquisa entre jovens, né? Meninos e meninas, para tentar identificar qual era o sabor. Não era a questão da costela, não era a questão do queijo, era uma questão lúdica, uma brincadeira, né? Mas para mostrar o poder de influência que o marketing tem. Que as empresas estão sempre pensando como nos influenciar para gastar. E o consumo está diretamente ligado à educação financeira, a nossa capacidade de administrar bem ou não as nossas finanças. Seja no âmbito da empresa, ou seja no âmbito como pessoa física, né? Tem outros vídeos, mas eu não vou passar não. Próximo slide, por favor. Aí eu quero entrar aqui um pouquinho nessa parte de planejar, administrar e investir. Próximo slide, por favor. Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, eu não me lembro agora, estava na revista, no portal da Exame, da revista Exame, eu não lembro agora, esqueci o nome do professor que foi responsável por essa pesquisa, falando que o brasileiro ele não tem a cultura de planejar nada. O americano já tem a cultura de planejar. Tem uma metodologia em administração que a gente chama de PDCA, não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar em PDCA? PDCA significa planejar, executar, avaliar e corrigir. Então, no âmbito da administração empresarial e até de projetos pessoais também, geralmente essa metodologia nos orienta a seguir esse ciclo, esse passo a passo. Primeiro você planeja, depois você executa, depois você avalia se o que você está executando está em linha com o que você planejou, e se não tiver, você corrige. Então esse é o PDCA, rodar o PDCA, que é chamado. E foi identificado que o brasileiro, ele fica só no D e no A. D de dono, né, em inglês. O brasileiro só faz e corrige, faz e corrige, faz e corrige, faz e corrige, faz e corrige. O brasileiro não planeja. As empresas brasileiras até gastam pouco dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Porque a gente quer, não sei se é questão cultural, não sei se é questão até econômica do Brasil, a gente passou por tantos problemas econômicos e financeiros no país, que talvez o brasileiro tenha essa urgência de querer fazer as coisas tudo para ontem, né? O americano já não é assim, ele se prepara para tentar fazer bem feito. A lei do menor esforço, né? Ele investe muito em conhecimento para executar da melhor forma possível. Você vai fazer um planejamento de marketing digital, algumas coisas tem que ser tentativa e erro até pela característica do negócio. Mas se você não fizer um bom planejamento antes e sair fazendo de qualquer jeito, a chance de dar errado é muito maior. Então planejar é super importante, definir objetivos. Eu não sei se no dia a dia vocês fazem isso, porque talvez vocês tenham tanta vocação natural de executar a atividade em si, ali, de tratar dos pacientes, né? Que não sei se vocês conseguem perceber um outro papel, né? Que vocês também são empresários, né? Então, precisa definir objetivos, precisa construir o fluxo de caixa. Se eu perguntar aqui, quem sabe o seu custo fixo, custo variável? Não sei se todos sabem, né? Porque tanto em finanças pessoais quanto em finanças empresariais, a gente precisa saber o que é custo fixo e custo variável. Finança pessoal, conta de luz é um custo fixo, muito embora o valor seja variável. A questão de ser fixo ou variável é a natureza do gasto, e não o valor em si. O aluguel do seu consultório é um custo fixo, ali geralmente o valor é certinho, não sei como tem reajuste, né? E o custo variável é aquele custo que depende, você pode comprar ou não comprar. E tem pessoas que não têm isso anotado. E o custo fixo é o pior custo que existe de qualquer negócio. Porque é aquele custo que vai bater na sua porta, você faturando ou não faturando. É o que vai te deixar com dor de cabeça se você faturou ou não faturou. É a escola dos filhos, é o plano de saúde, é o condomínio, o aluguel, é o aluguel da sala, é a telefonista, a assessora da clínica. Quantos minutos eu tenho? 5 minutos? Então, é importantíssimo definir essa questão do custo fixo e custo variável. Buscar fonte de renda alternativa. Eu queria provocar vocês nesse sentido aqui. Pensem que vocês são empresários. Não sei quantos são dentistas, eu estava sentado ali atrás, ouvi algumas pessoas levantando a mão. Pensem em vocês como uma empresa.
principal produto de vocês hoje é a atividade larga enquanto dentista. Mas vocês podem buscar ou diversificar. Passa o próximo slide, por favor. Mais um, para ganhar tempo. Aqui é só uma informação muito simples para vocês como funciona a questão dos juros compostos. A mesma dinâmica que faz a gente pagar 400% de juros de cartão de crédito ao ano, ou de cheque especial, é a mesma dinâmica que faz a gente ganhar dinheiro se a gente aplicar dinheiro. Então, lá na sua clínica, o excedente de capital que você tiver, se você não quiser montar um outro negócio, você pode colocar o dinheiro para trabalhar para você. Como? No início é mais complicado. Ali um exemplo se você estivesse aportando R$100 por mês a uma aplicação de 1% ao mês. É um exemplo didático, tá certo? Mas até pouco tempo atrás, em renda fixa, a gente conseguia 1% ao mês. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque tem a ver com a Selic e tal, porque eu não tenho tempo. Mas esse exemplo é um exemplo que pode ser real, tá certo? Então, R$100 por mês, depois de 6 meses, você vai ter guardado R$600. Mas você só vai ganhar R$21 de juros, lá em cima. Então você não percebe valor nenhum. Pô, eu ganhei muito pouco. Guardei 97% do que eu tenho, foi fruto do que eu guardei. Mas conforme o tempo vai passando, o dinheiro vai trabalhando para você. Ali, em 10 anos, é equivalente a 120 meses. 120 meses a R$100 é 12 mil. Só que em vez de você ter 12 mil, você vai ter 23. Ou seja, a metade do que você tem não foi esforço seu. Foi o dinheiro trabalhando para você. Vocês estão entendendo? Então, vocês precisam se aproveitar disso. Isso é possível. Não deixa dinheiro da empresa parado na poupança, investir. Sai de previdência privada. A previdência privada é um péssimo investimento. As taxas são altas. A taxa de administração é alta, a taxa de carregamento. O banco aplica muito mal esse dinheiro. Depois vou deixar meus contatos aqui, eu posso explicar isso com um pouco mais de detalhe. Mas tem muito tipo de aplicação disponível que você pode ganhar 1%, 2% ao mês e fazer esse dinheiro triplicar, quadruplicar e quem sabe até comprar a clínica de vocês, enfim, o local onde vocês prestam serviço. Próximo slide, por favor. Aqui eu não vou poder passar, próximo, porque não vou ter tempo. Aqui, ó, é onde eu falei, ó, esses bancos aqui, todas essas bandeiras que nós estamos acostumados, elas fazem você perder dinheiro. E as corretoras fazem você ganhar dinheiro. Nunca aplique dinheiro aqui. Como assim, Marcos? Você precisa ter conta no Itaú, você precisa ter conta no Bradesco para pagar as contas. Mas para aplicar, não. Essas instituições jamais vão te remunerar de maneira adequada. Através das corretoras, sim. Essas corretoras não são bancos. A vocação delas é pegar dinheiro do investidor e aplicar o dinheiro deles. Fazer o dinheiro multiplicar. A vocação deles aqui é cobrar taxa. Cobrar taxa. Então aqui, se o teu gerente te oferecer um produto aqui, esquece. Eu vou poder explicar um pouco mais à frente, no intervalo ou pessoalmente para cada um de vocês, tá certo? O meu tempo está acabando, infelizmente. Eu administrei bem aqui o tempo. Próximo slide. Então, gente, eu entendo que a gente precisa seguir esse passo a passo aqui para ter uma gestão das finanças de maneira adequada. Planejar, administrar. Eu falei que administrar é o ponto mais importante. Eu tenho uma planilha que eu posso disponibilizar para vocês. Vou deixar aqui os contatos. Controlar esse fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Fazer o dinheiro trabalhar para você, diversificar. Tem que poupar, não dá para gastar tudo que ganha, né? E investir. Essa roda tem que girar. Se essa roda não girar, a gente fica preso só no faz e corrige e não gera riqueza.